O RDTV entrevista os candidatos a prefeito de Cuiabá no segundo turno. Ontem nós ouvimos a entrevista do candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB, e hoje vamos entrevistar o candidato Wilson Santos, do PSDB. Como nós fizemos, vamos mostrar aqui também uma breve biografia do candidato. Wilson Pereira dos Santos, de 53 anos, nasceu em Dracena... 55, desculpa. Ele nasceu em Dracena, São Paulo, chegou em Cuiabá aos 3 anos de idade em 1964. Formou-se em Ciências Sociais e Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso e lecionou História de Mato Grosso durante as décadas de 80 e 90 em escolas e cursinhos pré-vestibulares na capital. Foi eleito pela primeira vez para vereador em 1988. Em 1990, elegeu-se deputado estadual e foi reeleito em 94. Em 98, elegeu-se deputado federal e foi reeleito em 2002 pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Licenciou-se da Câmara de Deputados para concorrer à Prefeitura de Cuiabá em 2004, quando foi eleito, e em 2008 foi reeleito. Em 2014 foi eleito, então, deputado estadual pelo PSDB. Essa biografia foi retirada do site da Assembleia Legislativa, candidato. Mas vamos então à nossa primeira pergunta. O senhor recebe nesta sexta-feira o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O senhor acredita que um cabo eleitoral como esse, de nível nacional, poderá ajudar a convencer, por exemplo, aqueles que não votaram no senhor e principalmente aqueles que estão um pouco desacreditados da política, que votaram aí em branco, nulo e se abstiveram? Bom, primeiro eu quero começar agradecendo o voto do eleitor cuiabano, da eleitora. Muito obrigado pelo voto de confiança. Estamos no segundo turno. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja nessa caminhada até o dia 30 de outubro. Depois, é claro, quem tem quadros como Geraldo Alckmin, quadros como Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, quem tem quadros como Tasso Gereissati, José Serra, tem que mostrar, né? E a eleição serve para que o eleitor possa identificar com clareza todas as características do seu candidato. Então é um prazer, é um orgulho receber um homem do naipe, né, da qualidade, do professor, do médico, do extraordinário gestor, do homem que mais governou São Paulo, o doutor Geraldo Alckmin. Ele estará em Cuiabá numa visita técnica ao Hospital Júlio Miller, porque o governo de São Paulo desenvolve uma vacina contra a dengue. E através do Instituto Butantan, em 15 cidades brasileiras, Cuiabá é uma delas, e o governador Alckmin estará nesta sexta-feira aqui visitando alguns voluntários do programa, as instalações do Hospital Júlio Miller, conversando com médicos, com cientistas, e é algo fantástico. Estamos muito próximos de conseguirmos, pelo governo do Estado de São Paulo, a vacina contra a dengue, contra os 4 tipos de dengue. E isso, sem dúvida, é algo histórico. Estaremos lá acompanhando o governador Alckmin nessa visita a Cuiabá, nessa visita ao Hospital Júlio Miller. Bom, nós tivemos aí um número de abstenções de brancos e nulos muito grande, chamou bastante atenção, porque até foi uma realidade nacional, 127 mil votos, e a tendência, os analistas acreditam que esse número vai aumentar no segundo turno. De que forma o senhor pretende convencer essas pessoas que estão um pouco desacreditadas a votar no senhor? Bom, primeiro eu sou autor de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que é o voto facultativo. Viu, Lides? O fim do voto obrigatório. Só vai à urna quem tem interesse. Só vai à urna quem acha que vale a pena. Então, eu sou autor de um projeto dessa natureza. Bom, estou trazendo novas ideias, novas propostas para Cuiabá. Por exemplo, eu defendo um grande programa de industrialização de Cuiabá. Mato Grosso é o campeão na produção de madeira, na produção de carne bovina, na produção de soja, de algodão e de outros itens. São todos produtos primários, matéria-prima. Nós podemos pegar toda essa matéria-prima e transformá-la aqui, tornarmos-nos o maior produtor de móveis do Brasil, já que somos campeões na produção de madeira, fazer de Mato Grosso o grande polo moveleiro do país. Na área do algodão, fazer de Mato Grosso o maior produtor de jeans, de tecidos do país, porque somos o maior produtor de algodão do Brasil.
55% aproximadamente de todo o algodão produzido no Brasil sai de Mato Grosso. Na cadeia da soja, dá para industrializar vários produtos da cadeia da soja. Na área de joias, nós temos todos os tipos de pedras coradas. Podemos transformar Cuiabá num polo joalheiro. Então eu advogo muito a industrialização de Mato Grosso como base em Cuiabá. Por que Cuiabá? Porque nós temos mais de 2.000 mestres e doutores na capital. Quer dizer, um capital humano fantástico para subsidiar todo esse processo de industrialização. Nós temos em Cuiabá 2 fontes energéticas limpas, que é a energia via água, através das hidroelétricas, e a do gás natural boliviano, que é muito mais barato e não contamina praticamente o meio ambiente. Então nós temos aqui energia, capital humano, matéria-prima, e temos aqui nas nossas costas a Bolívia, a Colômbia, o Peru, o Paraguai, a Venezuela, o Chile, o Equador, mais de 100 milhões de pessoas sedentas por novos produtos. Então, defendo a industrialização de Cuiabá. Segundo, estou apresentando novos programas agora no segundo turno. Por exemplo, na minha gestão, no primeiro ano, não haverá aumento na tarifa do ônibus. Nós vamos trabalhar para reduzir a tarifa do ônibus em Cuiabá. Mas aumento até 31 de dezembro de 2017 não acontecerá em Cuiabá. Não permitirei a majoração da tarifa do ônibus em Cuiabá. Vou lançar o Corujão da Saúde. O que é isso? Nós vamos trabalhar com 4 grandes hospitais em Cuiabá, que são hospitais de característica filantrópica, beneficente, sem interesses financeiros, sem lucro financeiro, que é a Santa Helena, Santa Casa, o HGU e o Hospital de Câncer. Nesse horário da noite, pode ser das 20 à meia-noite, das 20 às 23, quando o hospital trabalha mais ocioso, nós poderemos fazer o Corujão da Saúde para exames, consultas, cirurgias, aproveitar a estrutura consolidada e tradicional desses 4 hospitais, dos corpos clínicos desses 4 hospitais, para fazer o Corujão da Saúde. Vou trazer também a padaria artesanal e a escola de moda. São 2 programas de geração de renda. E um dia apenas a pessoa aprende a fazer 10 tipos de pães artesanais. E também durante 60 dias, especialmente a mulher, mas o homem também está aberto, sai costureiro. Aprende toda a linha plana, toda a linha de malharia. Nós vamos investir na capacitação para a geração de renda. Então eu acredito que muitos que não votaram, ou que votaram em branco, ou que anularam o seu voto, voltarão a votar se os candidatos apresentarem algo de novo, propostas concretas. Bom, agora, no segundo turno, começa-se também a disputa pelos apoios dos candidatos que foram, que perderam aí, né, o segundo turno das eleições. O procurador Mauro já tem falado, já tem, na verdade, divulgado e convidado a população a votar nulo, né? O senhor pretende mudar tentar fazer com que ele vote, que ele traga o apoio para o senhor? O Julier também, por exemplo, está afirmando que não vai dar apoio explícito a ninguém. São candidatos que tiveram um número grande, obtiveram mais de 94 mil votos no primeiro turno. Como é que o senhor pretende costurar aí esses apoios políticos, principalmente desses candidatos derrotados? Olha, eu tenho conversado, né? Domingo à noite mesmo, após o anúncio do resultado, eu tive conversas com 2 candidatos. Eu espero que na semana que vem possamos ter boas notícias para Cuiabá e para a nossa candidatura. Mas aquilo que eu falei, não adianta pregar o voto nulo, não adianta isso, se afastar do processo. Quem vota nulo não tem direito de exigir absolutamente nada, nem direito à crítica. Quer dizer, ele se recusou a participar de um processo. O que vai mudar a cabeça daquele que não quer votar são propostas. Por exemplo, eu, quando fui prefeito de Cuiabá, priorizei a educação e vou voltar a trabalhar sério com a educação. Nós tiramos Cuiabá da 20ª posição para a 7ª posição no ranking do IDEB entre as 27 capitais. E a minha meta é, ao final do 4º ano, Cuiabá estar no pódio, ser a melhor capital das 27 do Brasil, quando o assunto for IDEB. Então nós vamos jogar pesado na educação. A educação vai ser tratada com todo carinho. Nós vamos criar uma central, um centro
para diagnose, para diagnósticos de crianças e de adolescentes com distúrbios de aprendizagem, seja a dislexia, a descalculia, outro distúrbio de aprendizagem, que não existe na rede estadual nem na municipal, para que as nossas crianças possam ter um tratamento decente, não possam sofrer bullying, serem discriminadas. Nós vamos continuar a política de valorização dos professores e dos demais profissionais da educação em Cuiabá. Em 90 dias, Lídice, nós vamos trazer o Cuiabá Veste, o cursinho preparatório para o Enem, para concursos públicos de volta a diversos polos de Cuiabá, no Grande Pedra 90, no Grande CPA, aqui na região do Polo Osmar Cabral, na região oeste, no centro de Cuiabá. Nós vamos investir em educação. Nós vamos fazer parcerias com o governo do estado para terminar o novo pronto-socorro da capital. Nós vamos terminar as 2 unidades de pronto atendimento da região leste no Leblon e da região oeste aqui no Verdão, divisa com a Cidade Alta. Nós vamos avançar o programa de asfalto, terminar as 4 ruas que faltam no Novo Tempo, terminar a 2ª etapa do Jardim Industriário, terminar o Jardim Imperial 2, concluir o asfalto do Dr. Fábio, no Alto da Serra, enfim, Jardim Vitória, Florianópolis, Jardim União, Itapuã, 3 Poderes. O programa Novos Caminhos vai ter sequência conosco. Então eu acho que só com propostas claras e a forma como vamos executá-las é que o eleitor que está mais reticente, está mais cético, pode comparecer às urnas e dar um voto de confiança. Candidato, apesar da aliança do PSDB e o PSB, o prefeito Mauro Mendes não se engajou explicitamente na sua campanha nesse primeiro turno. Ele subiu no palanque com seu vice. Ele também, não, por outro lado, não apoiou o outro candidato do segundo turno, Emanuel Pinheiro, que foi um coordenador dele. O senhor acredita que quem vai levar esse apoio aí nesse segundo turno? Eu acredito que a população tem que escolher entre o Wilson e o Emanuel. Quem tem história, quem é gestor, o Wilson é gestor. Eu enfrentei uma crise, quando assumi a prefeitura, sem precedentes. Todos os 14.500 servidores municipais em greve, a coleta de lixo há 2 semanas sem ser realizada, 3 salários atrasados para os servidores da ativa e também para os inativos. Então eu já fui testado, Lídice. Eu já fui testado em nuvens carrancudas. Já fui testado numa situação dramática. E eu superei aquela crise, atravessei aquela crise com pulso firme, com serenidade, levei o nosso barco a um porto seguro, a população reconheceu aquilo, fizemos obras estruturantes em Cuiabá, como a ETA Tijucal, que atende hoje a 120 mil pessoas, a Avenida das Torres, que hoje corta mais de 30 bairros e foi um novo eixo de desenvolvimento para a cidade. Colocamos mais de 5.000 jovens pobres nas universidades, ampliamos o passe livre, enfim, além de superar a crise no início e fazer de Cuiabá uma cidade melhor, a sociedade reconheceu e nos reelegeu em 2008. Então eu sou gestor, eu sei auditar, eu não gasto mais do que arrecado. Somado os 5 anos, eu gastei menos do que arrecadei. A minha gestão foi superavitária. O Tribunal de Contas aprovou todas as minhas 6 contas, como a Câmara Municipal também. Então, Cuiabá, que se avizinha de nuvens carrancudas para o ano que vem, inclusive com a fala do prefeito Mauro, de que no ano que vem haverá atraso de salário, comigo não haverá atraso. Eu sei gerir, eu sei fazer gestão. Com o governo Wilson Santos, os servidores podem ficar tranquilos. Pagarei salários em dia, porque é prioridade. E eu explico. Quando assumi a prefeitura, eu peguei 3 salários atrasados. Hoje a folha, Lídice, é de 54 milhões. Então, trazendo para valores atuais, 54 milhões vezes 3 são 162 milhões. Quer dizer, eu tirei 162 milhões que eu poderia ter investido em asfalto, em creche, em centros de saúde, para pagar salário. Uma demonstração que eu priorizo o humano. Então, os servidores da prefeitura, fiquem tranquilos. Com o Wilson, é a segurança de salário em dia. E quanto ao RGA, então, falando de servidores públicos municipais, caso o senhor seja eleito, o senhor vai pagar na íntegra? Bom, primeiro, paguei todos na íntegra.
E várias categorias tiveram ganhos reais na minha gestão. Os auditores da prefeitura, médicos, professores e outras categorias tiveram, além da reposição das perdas inflacionárias, tiveram ganhos reais. Por exemplo, o professor comigo, quando assumi, recebia R$520 para uma jornada de 20 horas semanais. Eu quase que tripliquei o salário, o piso da prefeitura. Hoje, Cuiabá tem o segundo maior piso para professor no Brasil. Isso iniciado na minha gestão. Então, servidor, fique tranquilo. Nós vamos honrar o compromisso com o salário em dia e cumprir o RGA. Bom, quanto aos servidores públicos estaduais, o senhor enfrentou aí uma resistência por parte dele, né, no primeiro turno, por conta de ter defendido o executivo que não pagou a integralidade da RGA. O que o senhor diria para os servidores estaduais que estão meio bronqueados ainda? Eu diria ao servidor estadual que eu respeito a posição do servidor estadual, que eu reconheço que a RGA é legal, que ela é constitucional, e que eu cumpri o meu papel de líder do governo. Agora, servidor estadual, o que você tem que levar em consideração é quando eu fui prefeito, 5 anos e 3 meses, se eu honrei ou não a minha palavra com o servidor municipal. No primeiro ano de gestão, 2005, eu paguei 16,3 salários aos servidores. Servidores que estavam sem crédito no mercado, sequer conseguiam empréstimo consignado. Então, eu, quando fui testado sobre esse tema, eu fui aprovado. Fui aprovado. Então, eu quero pedir a você que repense esse assunto. O que está em jogo não é gostar ou não gostar de Wilson. O que está em jogo são os próximos 4 anos de Cuiabá. Anos difíceis. Anos que exigem, mais do que um político na prefeitura, um gestor. Alguém que nunca gaste mais do que arrecada. Alguém que valorize o servidor. Alguém que paga os fornecedores em dia. Alguém que tenha a capacidade e a articulação de buscar parcerias com o governo estadual, com o governo federal, com a iniciativa privada, com o terceiro setor. E eu acho que nesse momento eu estou mais preparado, mais experimentado. Já errei. E dos 2 candidatos que estão aí no segundo turno, eu sou aquele que tem muito menos chances de errar novamente. Candidato, especula-se que o senhor já tem assumido aí compromissos políticos para a formação de equipes de secretário caso vença no segundo turno. Isso procede? Não, não procede. Não procede porque eu nem tive tempo disso. Eu fui o último candidato a entrar na corrida eleitoral. E não é do meu feitio fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho compromisso com ninguém. Agora, é claro que todos que estão nos apoiando terão o direito de indicar. Se as indicações atenderem o perfil de habilidade política, técnica, conhecimento da matéria, da secretaria, não há nenhum problema. O perfil do meu secretariado vai ser técnico com habilidade política, mesclando as duas coisas. Alguém educado, que saiba receber as pessoas, que entenda de política e que entenda tecnicamente de transporte, de educação, de saúde, de cultura, empreendedorismo, sustentabilidade, de juventude. Então tem que ter conhecimento da área, mas tem que ter habilidade e vontade, gostar da atividade política. Nós recebemos aqui na segunda-feira o analista político Vinícius Araújo, fazendo aí uma análise, né, do que foi o primeiro turno, do que pode ser o segundo, e ele diz que, segundo até alguns atores que atuam aí nesse segundo turno eleitoral, que será um turno sangrento. O senhor concorda? Haverá aí troca de acusações novamente? Olha, eu espero que seja um debate de bom nível, em cima de propostas, como eu fiz aqui ao longo do programa, ideias novas para Cuiabá, mudanças para Cuiabá. Eu espero que seja isso. Agora, nós vamos trabalhar com a verdade, Lídice. A verdade. O eleitor tem o direito de conhecer, até nas entranhas, o candidato. Ele tem o direito de conhecer a sua vida, como ele se comportou. Todo mundo fala de CAB, fala de Rodoanel, da minha saída da prefeitura, de isto, aquilo. É um direito que o cidadão tem que saber. CAB, por exemplo, comigo não fica CAB. Eu não tenho nada a ver com a CAB, não trouxe CAB para Cuiabá. Quem trouxe foi o ex-prefeito Francisco Galindo, que apoia o deputado Emanuel. O Galindo não me apoia. O Francisco Galindo apoia o 15, apoia o Emanuel Pinheiro, não está comigo. Tá? E não foi eu que trouxe a CAB. Primeiro ato meu administrativo é liquidar, tirar a CAB de Cuiabá. Então é a minha proposta. Já estive essa semana em São Paulo.
reuni-me com a diretoria da Sabesp. E a Sabesp, que é a gigante da América Latina em saneamento, demonstrou interesse em fazer uma parceria público-público com a Sanecap. Então eu tenho dois caminhos: uma parceria Sanecap e Sabesp, ou uma nova licitação para buscar um novo parceiro. Tá certo? Na área de transporte, não aceito aumento de passagem de ônibus no primeiro ano. Até 31 de dezembro de 2017, não haverá aumento na tarifa do ônibus em Cuiabá. Vou trabalhar para diminuir essa tarifa, inclusive. Tá certo? Então, eu tenho propostas. Agora, é claro que o cidadão tem direito de conhecer as propostas, mas também a vida de cada um. Então, eu vou trabalhar com a verdade. Tanto é que nós trabalhamos com a verdade, e muitos acreditavam que nós não chegaríamos ao segundo turno, e nós chegamos ao segundo turno. O eleitor respaldou os nossos programas de TV e rádio, e nós chegamos a quase 100 mil votos no segundo turno. Bom, um dos motivos do alto índice de rejeição apontado, né, quanto à sua candidatura é justamente, o que o senhor falou, né, as críticas quanto à denúncia do Rodoanel, denúncia de superfaturamento, que um dos donos da empreiteira, da construtora que foi beneficiada seria do PSDB e teria sido então beneficiado, e o fato do senhor ter deixado a Prefeitura de Cuiabá depois para se candidatar, não ter cumprido o mandato. Então, uma pergunta que todos fazem para este segundo turno. Em caso de vitória, o senhor pretende cumprir todo o mandato na Prefeitura de Cuiabá? Pretendo cumprir 100% do mandato. Como cumpri o primeiro mandato. De 2005 a 2008, eu cumpri integralmente os 4 anos. E eu saí no segundo mandato para evitar que esta quadrilha do Silval Barbosa assumisse Mato Grosso. Alguém tinha que fazer esse enfrentamento. Tá aí o que aconteceu. Cadê o VLT? Cadê o Silval? Onde foi parar? Outra coisa, tem nada a ver empresário do PSDB em obras de Rodoanel de ETA. Isso é uma falácia, uma bobagem. Querem se referir ao Carlos Avalone. O Carlos Avalone não participou em nenhuma obra não ganhou licitação para Rodoanel, não ganhou licitação para ETA de Jucal. São falácias, são bobagens que falam, sem provas alguma. Então nós vamos sim trabalhar com a verdade. E a população tem nos dado votos. Tanto é que eu fui a única candidatura das 3 que disputavam o segundo turno que chegou crescendo. As outras 2 chegaram caindo. Nós chegamos crescendo. E acho que vamos começar o segundo turno atrás nas pesquisas. As primeiras pesquisas vão nos trazer bastante atrás, mas isso não nos intimida. Pelo contrário, isso nos dá tranquilidade. É o debate tete a tete, olho a olho. É que vai mostrar quem tem serviços prestados a Cuiabá, quem se comportou de maneira limpa, honesta ao longo de quase 30 anos de vida pública e quem tem as melhores propostas para a cidade e quem tem o melhor grupo político mais honrado para administrar Cuiabá. Nós temos um último minuto, candidato. O que o senhor diria então para as pessoas que ainda o rejeitam e que estão em dúvida e pretendem votar no porque muitas dessas pessoas, Liz, na verdade, não é que rejeitam, tem mágoa. Uma coisa é rejeitar, tem muita mágoa nisso. Se nós tivéssemos toda essa rejeição que falam, nós não chegaríamos ao segundo turno. Como é que você é rejeitado e a pessoa vota? Então quer dizer que é mágoa. Às vezes quando você magoa com um filho, você não deixa de amá-lo. Você fica decepcionado com a atitude da sua filha, mas você não deixa de amá-la. É mais ou menos isso que acontece. Eu estou seguro, estou tranquilo. Nós temos as melhores propostas para Cuiabá. Temos a parceria do governo estadual e do governo federal. E eu quero agradecer o seu voto no primeiro turno e pedir de novo. Nos dê essa chance, nos dê essa oportunidade. Nós já sabemos onde erramos, nós não vamos errar mais. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos e que ao longo desse processo eleitoral as propostas possam ficar cada vez mais claras. E mesmo você que está intencionado de não participar do processo eleitoral, repense. 4 anos são muito importantes para a cidade. E nós vamos, neste debate, mostrar que temos a melhor proposta, estamos preparados e, como disse no começo, eu sou aquele que tenho menos chances de errar, porque já errei, já estive lá, sei como fazer. Dia 30, 45, Wilson e Leonardo.
Ok, muito obrigada. Obrigado, agradeço. Nós entrevistamos o candidato Wilson Santos, do PSDB, à Prefeitura de Cuiabá. A entrevista de ontem foi com Emanuel Pinheiro, do PMDB, e esta entrevista também fica aí à disposição no site do RD News. Você pode acessar e compartilhar também no canal do YouTube do RD News. Até a próxima.